Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, no vídeo de hoje eu me senti muito intuída a falar sobre o poder da aceitação. O que seria esse poder da aceitação? Para mim, quando eu tinha uns, 12, 13 anos que eu comecei a ficar muito engajada na leitura das obras espíritas, né? Eu comecei lendo os livros do Gasparetto, depois da Zíbia Gasparetto, livros do Chico Xavier, livros da doutrina espírita em geral, né? Livros do Kardec também, que eu só fui ter uma compreensão mais profunda dos livros do Kardec com uns 20 e poucos anos. Mas eu comecei a ler naquela fase, né? Quando eu comecei a entender que a vida é uma só, que na verdade a gente tem várias experiências, a gente tem várias existências, mas a vida é a mesma, né? A gente tem várias experiências em personagens diferentes. E muita coisa que a gente plantou no passado, a gente vai colher agora, no presente. E quando a gente começa a ter essa perspectiva mais ampla da realidade e não uma visão materialista, compreendendo algo que vai além só do momento presente, a gente começa a ter essa compreensão de que nada é por acaso, nada é aleatório no universo, né? Essa compreensão foi muito consoladora para mim em muitos momentos que eu estava vivendo alguns sofrimentos, que eu não entendia o porquê eu estava passando aquilo. Eu me lembrava muito dos ensinamentos dos livros espíritas e eu compreendia que aquele aprendizado, aquele processo de sofrimento, na verdade, era um grande aprendizado que eu precisava viver de alguma forma para que houvesse ali uma depuração do meu espírito. Ah, Gisela, você está dizendo então que as pessoas precisam sofrer para aprender? Não, a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Naquele nível de consciência que eu estava naquele momento, quando eu estava vivendo aquele sofrimento, eu precisava daquele sofrimento porque a minha consciência acreditava no sofrimento. Então eu precisava passar por aquela experiência de sofrimento, daquela forma como aconteceu, para provavelmente resgatar questões do passado e viver essa depuração do meu espírito e poder ter uma outra consciência sobre a realidade. Quando você vai montando o quebra-cabeça e você entende que nada acontece por acaso, principalmente quando você vai desenvolvendo o autoconhecimento, a doutrina espírita sem dúvida alguma me ajudou e me ajuda até hoje a ter essa compreensão mais profunda, mais ampla, mais sublime, mais sutil da realidade, né? Eu consegui entender muito mais os ensinamentos do Cristo a partir da leitura dos livros espíritas. Então, além dos livros espíritas, eu também fui estudar o Ho'oponopono, fui estudar a lei da atração, leis herméticas, e todos esses conhecimentos milenares, inclusive o conhecimento das leis herméticas tem mais de 5.000 anos, todos esses conhecimentos milenares, eles falam muito sobre essa questão da autorresponsabilidade. Nos livros do Osho, ele também fala sobre como a nossa mente está projetando a realidade o tempo todo e, portanto, aquilo que chega até nós está sendo um símbolo de aspectos que a gente precisa curar dentro de nós. Inclusive, esse é o princípio do Ho'oponopono, né? Não adianta eu querer curar fora, eu tenho que curar dentro de mim aspectos meus que não estão bem integrados. Eu preciso curá-los para que isso se manifeste fora. Quando você começa a ter essa compreensão, que é fruto do processo de olhar para dentro, de meditação, de terapia, de integração das sombras, de elevação da sua percepção e da sua consciência, a sua capacidade de aceitar a realidade e de parar de brigar contra a vida fica muito mais fácil de ser aplicada. E eu tô falando isso porque vira e mexe eu recebo mensagens de pessoas que estão muito indignadas porque estão vivendo um momento de dor e às vezes a pessoa me fala assim: Gisela, eu não me conformo que o fulano me fez tão mal e ele tem uma vida maravilhosa, ele deveria estar sofrendo, não tá acontecendo nada com ele. Quer dizer, a pessoa, né, ao invés de olhar para a própria evolução, ela tá numa energia de briga contra a vida, de indignação e obviamente quando a gente está apegado à raiva, quando a gente está muito indignado, porque o fulano tinha que estar sofrendo porque ele me fez mal,
Enquanto eu tô preso a uma energia de vingança, de achar que o outro tem que ser punido, a minha própria vida fica travada, a minha vida fica parada. Provavelmente a maioria de vocês já conhece uma frase que é atribuída a Shakespeare, não sei se é dele, mas é atribuída a ele, diz que a vingança é um copo de veneno que a gente mesmo toma, querendo que o outro tomasse esse copo de veneno, né? Eu modifiquei um pouco a frase por causa de algumas palavras aqui no YouTube, né? Mas enfim, essa frase, né, de que a vingança é algo que você deseja de ruim para o outro, mas quem padece dessa energia densa é você mesmo, é a gente mesmo quando a gente se conecta com essa vibração mais densa. E aí, gente, eu quero lembrar de uma frase do Cristo que dizia: comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Eu acho essa frase tão linda porque quando a gente entrega as nossas vidas nas mãos de Deus e a gente tem essa compreensão de que o inimigo, ele diz sobre nós e ele é uma prova que Deus coloca em nossas vidas para que a gente se autoconheça, quando a gente começa a ter essa visão do algoz, do inimigo, a gente passa a agradecer também o inimigo e a gente consegue também amar o inimigo. Olha que interessante. Claro, para chegar nesse nível, a consciência tem que se expandir muito, tem que sair de uma visão materialista e tem que se ampliar a ponto de que a gente possa compreender que nada é por acaso e que o inimigo que chega até nós, ele também é uma projeção de aspectos que a gente precisa curar na gente. E é por isso que ele é uma bênção, porque aquela pessoa que muitas vezes me desqualificou no passado, que desmereceu algo que eu fiz, ou que foi ingrata, né? Muitas pessoas têm problemas com pai e mãe, porque pai ou mãe rejeitou, tratou mal, colocou crenças negativas. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira remoendo aquilo, indignada, porque que absurdo que minha mãe fez comigo, que meu pai fez comigo, que meu professor, o meu tio, o vô, gato, cachorro, papagaio. A pessoa passa a vida inteira, né, projetando toda a responsabilidade dela no mundo externo. E ela fica indignada e fica presa a essa reatividade. E aí, claro, a frequência vibratória dessa pessoa fica muito baixa. Ela começa a atrair espíritos afins, porque a gente tem um campo eletromagnético, né, por causa dos nossos pensamentos e sentimentos. E obviamente que se os nossos pensamentos e sentimentos estão densos, a gente vai atrair espíritos que vibram na mesma frequência e que comungam daquele padrão vibratório, que são os espíritos obsessores. E aí, gente, a gente vai chafurdando numa lama, sabe? A nossa vida não anda na excelência, muitas vezes a gente acaba somatizando, gerando doenças por conta daquelas raivas guardadas, sabe? A gente fica preso na energia da revolta, da indignação, a gente não consegue fazer nada de bom para ninguém, porque a gente está sempre lambendo as nossas próprias feridas, achando que o mundo está contra nós, né? A gente não consegue expressar o nosso amor para o mundo, os nossos talentos, porque a gente está sempre remoendo aquela mágoa, indignado. Ah, porque o fulano me fez mal, ele tem que se dar mal também, né? E você fica lá fuxicando a vida do fulano para ver se ele tá se dando mal, e aí se ele tá se dando bem, se ele comprou alguma coisa que você acha cara, ou se ele tá tendo sucesso profissional, você fica indignado, você briga com Deus. Como é que pode essa pessoa que me fez mal tá podendo ter prosperidade material, porque isso não é justo? E aí você se sente injustiçado, fala que Deus não existe, né? Começa a blasfemar. Aí você vai entrando numa energia tão pesada, isso às vezes acaba gerando doenças emocionais muito graves, né? Acaba fazendo com que você muitas vezes somatize essas questões no seu corpo físico, por não conseguir soltar, por não conseguir perdoar, por não conseguir aceitar aquela situação. Por isso que é importante, gente, a gente entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, conseguindo se desapegar do passado, desenvolvendo essa compreensão que nada é por acaso e que até os nossos inimigos, eles estão sendo grandes mestres, porque é através do contato com eles que a gente tem a oportunidade de confrontar aspectos nossos que ainda não foram bem trabalhados. Então, quando aquele algoz, aquele inimigo, entre aspas, aparece na minha vida, eu tô tendo a oportunidade de olhar mais para mim mesmo, para eu descobrir o que eu preciso purificar em mim, o que eu preciso trabalhar em mim. Eu sei, não é gostoso, não é fácil, não é agradável,
mas é um treino tão grande, né, para a gente desenvolver a consciência, para a gente conseguir desenvolver a compaixão, a não reatividade, a amorosidade, a alegria interior. Olha como esse inimigo, essa pessoa difícil que está nas nossas vidas, olha como ela acaba sendo uma mestra para nós. Queiramos ou não, gostemos ou não, mas ela é uma mestra, mesmo que indiretamente. Porque é graças a essa pessoa, a existência dessa pessoa, que você está tendo mais recursos internos ou está descobrindo em si mesmo recursos internos que talvez você nunca descobrisse se não houvesse esse contraste, essa dualidade. Então, essa pessoa que te incomoda, essa pessoa que muitas vezes se desqualifica, ela de alguma forma está sendo uma mestra para você. Eu não estou dizendo com isso que você deva permanecer num relacionamento que não é saudável, que não é digno. Não é sobre isso. Mas é fato que se esse relacionamento existe na sua vida, existe um aprendizado ali, que quando você tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, você consegue desenvolver esse poder da aceitação, da resignação, compreendendo que nada é por acaso. E assim como Jesus nos ensinou, né, ele dizia, em tudo dai graças. Quando a gente começa a ter essa percepção da importância da gratidão pelo aprendizado e a gente começa a sair da energia da indignação, da revolta e a gente realmente, genuinamente, a gente aceita a realidade e a gente fala, Pai, que seja feita a tua vontade, Pai, eu entrego a minha vida em suas mãos, porque eu sei, Pai, que você, diante da sua infinita sabedoria, amorosidade e misericórdia, sabe o que é bom para mim. E, gente, quando a gente realmente entrega, aceita, quando a gente sai da energia da raiva e a gente consegue, assim, mudar de frequência, acessando uma energia mais leve, mais amorosa, mais plena, ficar mais conectado com a fonte criadora, a gente muda completamente a percepção sobre a realidade e até os espíritos que se aproximam de nós são de outra categoria, de outro nível, porque a nossa sintonia mudou, a nossa vibração mudou. Gente, se até Maria, tem um livro espírita que fala sobre isso, se até Mãe Maria ela conseguiu perdoar Judas. Tem um trecho de um livro espírita maravilhoso contando essa passagem de Mãe Maria perdoando Judas. Vocês imaginem uma mãe perdoar, né, alguém que foi uma pessoa terrível para o seu próprio filho, mas olha o nível de amorosidade, de compaixão, de compreensão que essa pessoa tem que ter. Na verdade, eu acho que ela nem precisou perdoar porque ela nem chegou a culpá-lo. Estou parafraseando uma frase do Ali Cravo que diz, se você quiser parar de perdoar, então pare de julgar, né? Quando a pessoa está num nível mais evoluído, ela não precisa nem perdoar, porque ela nem chegou ao ponto de julgar e condenar. Então ela não precisa perdoar, porque ela não culpou, então ela não tem quem perdoar. A maioria de nós, a gente ainda culpa. Então a gente ainda precisa perdoar porque a gente está num nível de consciência, a maioria, né, de julgamento, de condenar o outro, então a gente precisa perdoar. Então, gente, diante desse fato, quem somos nós para nos arrogarmos ao direito de não perdoar um algoz? Quem somos nós? Nós somos falíveis. Como é que a gente vai exigir que alguém nos perdoe se a gente é incapaz de perdoar? Se nós somos ainda espíritos imperfeitos, a gente está se aperfeiçoando a cada encarnação, aprendendo coisas novas, expandindo a nossa luz, mas ainda somos espíritos em aprendizado, né? E a gente também erra. E se a gente também erra, como a gente pode se sentir no direito de se indignar com o erro do outro e de ficar culpando uma pessoa eternamente? Imagine se a pessoa que cometeu o erro fosse você, né, e você recebesse daquele de quem você cometeu o erro a mesma falta de compaixão que você está tendo com quem errou com você. Então, imagina se fosse o contrário. Né? Então, é só a gente fazer essa conta, de se colocar no lugar do outro. Sabe? Ah, Gisela, mas essa pessoa nunca me pediu perdão. Não tem problema, a pessoa não precisa pedir.
É você reconhecer o bem-estar que vai te trazer, a libertação que esse perdão vai trazer para a sua vida, quando você conseguir se desapegar desse passado, aceitar a realidade, parar de se enxergar como uma vítima, compreender que nada é por acaso, até porque, gente, a gente não sabe o que a gente fez para aquela pessoa em outra encarnação. Quando a gente não tem uma visão materialista da realidade, a gente sabe que nada é por acaso. Por isso que eu falei que o Espiritismo ele foi tão consolador para minha alma, porque através da literatura espírita eu pude montar muitas coisas que estavam em desordem na minha mente. Eu fui entendendo por que certas coisas aconteciam, certas desafinidades, dificuldade de relacionamento com algumas pessoas. Eu fui compreendendo o que estava por trás daquilo. E a importância daquele aprendizado na minha vida e a importância daquela pessoa estar na minha vida para minha própria evolução. Então, quando a gente começa a compreender, né, que nada é por acaso, que tudo é aprendizado, a gente começa a ter mais clareza de como soltar o passado, de como entregar, de como perdoar, né, porque a maioria de nós precisa perdoar, porque a gente julga. Então, soltar, sabe, falar, pai, tá tudo certo como está, tinha que ser da maneira como foi. Eu aceito, eu agradeço. Obviamente que isso não significa não colocar limites em relações indignas, não é sobre isso. Você vai colocar limites, mas não adianta colocar esses limites com revolta. Porque quando a gente está movido pela energia da raiva, e tudo bem, a raiva tem uma função na nossa vida, ela existe por algum motivo. Mas quando a gente se apega a ela e fica identificado com a raiva, a gente começa a gerar uma série de outros problemas que estão em sintonia com aquela vibração, com aquela frequência. Então, ok, uma coisa é você reconhecer a raiva. Eu não estou dizendo para ninguém reprimir a raiva, já tem inclusive vários vídeos aqui no canal sobre isso. Percebeu que você está com raiva? Então para tudo e observa a raiva. Deixa ela vir à consciência. Se você precisar amassar um papel ou escrever o que você está sentindo num papel, depois amassar, jogar fora. Se você precisar socar um travesseiro para expressar a raiva, ok, faça isso. Se você precisar fazer uma atividade física mais intensa, se você precisar gritar para expressar a raiva, ok, expresse a sua raiva. Só não jogue essa raiva em cima do outro, senão vai voltar para você. Então uma coisa é você encontrar mecanismos de expressão da raiva para você conseguir extravasá-la. Outra coisa bem diferente é você ficar anos e anos e anos apegado à raiva, identificado com a raiva e jogando essa raiva em cima de outras pessoas. Então, quantas pessoas, às vezes, por conta de raivas guardadas, acabam entrando em relacionamentos para ter de quem se vingar e começa a cuspir, a vomitar essa raiva no outro. Ou entra na rede social de alguém para vomitar o próprio lixo emocional na rede social do outro. Né? Então, essas pessoas que estão cheias de raivas guardadas, elas começam a disseminar essa energia densa e a contaminar o ambiente externo por conta dessa identificação com a raiva. Elas vão poluindo esse ambiente. Vira um incenso de lixo na vida dos outros. Porque a pessoa está apegada àquele sentimento do passado, se sentindo indignada, injustiçada, porque ela não aceita. Por isso, gente, quando a gente quiser mudar qualquer coisa na nossa vida, você quer aumentar a energia amorosa, quer encontrar um grande amor, quer viver a prosperidade, quer ter saúde física e psíquica, então você precisa deixar o passado passar, precisa se desapegar das raivas guardadas. Ah, Gisela, mas como é que eu faço isso? A primeira coisa é aceitando o que aconteceu, aceitando, entendendo que tudo está certo como está. Você também pode fazer meditações diárias, orações, peça para o seu anjo da guarda te ajudar nesse processo de aceitação. Ele está aí para isso, para te ajudar, para te orientar. Peça ajuda, busque uma ajuda terapêutica. Ah, Gisela, mas terapia é muito cara, eu não tenho como pagar. Procure terapia pelo SUS ou então nas clínicas escola de psicologia. Toda a faculdade de psicologia tem uma clínica escola que cobra preços simbólicos. Ou procure online, tem várias plataformas digitais com preços simbólicos para terapia. Então, existem formas da gente buscar ajuda. Aqui no meu canal tem mais de 500 vídeos gratuitos que vocês podem assistir. E no canal de um monte de gente, um monte de vídeo gratuito com meditação. Né? Tem pessoas que fazem realinhamento. No canal do Alicra vocês encontram a
a recalibração arcturiana, que é excelente para o alinhamento dos chakras, tem o alinhamento para a paz interior, tem o alinhamento da compaixão, tem Divine On, Arcturo Song, tudo isso ajuda no alinhamento frequencial e vibracional. Então, gente, tem muitos recursos. Quando a gente quer, os espíritos amigos, eles vão colocando esses recursos na nossa frente. É só a gente querer, a gente tem que aceitar receber essa ajuda e tem que procurá-la, porque quando a gente procura, a gente acha. Então, se você quiser realmente ser ajudado, tenha certeza que você vai encontrar recursos para isso. Você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. Centro Espírita é de graça, gente. Vai no Centro Espírita, começa a receber passe, vai ouvir as palestras do Centro Espírita. Aqui no YouTube vocês encontram um monte de palestrante espírita, um monte de canal espírita com palestras gratuitas, horas e horas e horas de palestras. Então, gente, tem recursos sim, é só a gente querer, é só a gente se abrir para essas possibilidades. Quando a gente começa a mudar a nossa frequência, a nossa vibração, a gente vai saindo da reatividade, da indignação, da revolta, vai aceitando a realidade, vai ficando nessa energia mais serena, mais plena, mais leve, mais amorosa, começa a pipocar um monte de outras situações de luz na nossa vida, sabe? Porque a nossa frequência mudou, principalmente porque a gente ativou o poder da aceitação. Essa percepção da aceitação muda completamente o nosso olhar. Diante de tudo o que aconteceu na nossa vida, a gente ressignifica completamente a relação com o nosso passado, com o nosso presente e, consequentemente, a gente passa a co-criar um novo futuro com uma nova consciência, uma nova vibração, com novas crenças, com uma nova energia. Gente, esse foi meu vídeo de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Pra quem gosta do meu conteúdo e quer ficar mais próximo de mim, eu tenho um clube de assinaturas com mais de 85 vídeos inéditos, com muito conteúdo legal sobre autoconhecimento, sobre astrologia, sobre espiritualidade, relacionamento, desenvolvimento pessoal, lei da atração. Então, se você gosta do meu trabalho e quer ter acesso a esse conteúdo inédito e exclusivo, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. O link de inscrição está aqui embaixo, na descrição do vídeo. A seguir eu vou colocar alguns trechinhos de vídeos do clube para você sentir se tem ou não afinidade e poder fazer a sua inscrição. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu estou em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Ô, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. E aí, essa sensação de escassez. Porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pôde se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo.
E eu, não por acaso, tive um sonho e a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.